Esta aqui é mais uma novidade para você que vive o mundo da usinagem CNC. Não bastasse nossos livros, maior sucesso aí, né? Agora nós temos um CD. Esse CD é aquele que nós entregamos gratuitamente em nossos cursos, que o pessoal tem pedido muito e eu tenho enviado pelo correio por R$100. Por R$100 você recebe prontinho, são milhares e milhares de páginas, dezenas, centenas de milhares de páginas. Você tem aqui muitos manuais de operação, de centros de usinagem, de tornos, manuais de programação CNC, Fanuc, Siemens, básico, avançado, apalpador, Renshaw, para Siemens, para Fanuc, para tudo. Tá? Então você tem aqui um acervo muito grande de informações. Tá? Se caso você queira receber, você entra em contato com esse WhatsApp aí e faz o seu pedido. Você pode pagar pelo boleto ou por um Pix, ok? Marca bem aí, ó. Essa que falta na sua coleção. Olá, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de programação avançada na linguagem Fanuc. Na aula de hoje abordaremos o assunto ciclos fixos. Os ciclos fixos são subrrotinas desenvolvidas pelos fabricantes de comando que são colocadas em forma de macros. Lembrando que na aula passada nós ensinamos como é que você monta uma subrrotina e transforma numa macro chamada pela função G ou função M, né? Então o fabricante faz isso. Ele vê a necessidade do seu cliente, usuário, e aquelas aplicações mais típicas ele transforma em parametrização e transforma numa subrrotina parametrizada que o usuário vai usar de uma forma muito interessante. Os ciclos fixos são muito bons de serem usados. Nós vamos ensinar nessa aula como eles funcionam e como utilizá-los nos seus programas. Tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações quando surgirem novas aulas, novos vídeos. Você vai ser avisado através dessa notificação. Né? Divulguem! Boa aula para vocês! Esta é a nossa aula 11. Ela vai ser dividida em 9 partes. Se refere aos ciclos fixos para tornos. Lembramos que tornos são equipamentos mais simples de programar, tá? Então, fala em 2 eixos, é a coisa mais ideal para você que é iniciante, começar com torno. Depois parte para centro de usinagem, mais eixos. E centros de torneamento também com mais de 2 eixos no caso, né? Que aí ele tem o mesmo conceito de um centro de usinagem. Vale a pena lembrar que quando a gente fala em ciclos fixos e muitas coisas na programação CNC, a gente fala de um comando, nesse caso estamos falando do Fanuc, né? Mas eu sempre lembro que a programação pode variar de uma máquina para outra, de fabricante. No caso, o mesmo modelo de um comando, se tem o mesmo modelo aqui, o mesmo modelo lá, fabricantes diferentes, há diferenças de personalização do fabricante. Porque toda vez que você vai fazer um casamento do torno com o fabricante de equipamento, existe uma personalização. Então existe um casamento das engenharias de produto do fabricante da máquina com o fabricante de comando. E aí nascem coisas que variam de fabricante para fabricante. Tá? Então tudo que a gente ensina se refere a conceitos gerais. Tá? Ou pode ser específicos, no caso, vamos supor, eu posso dar exemplo de centros de usinagem Heller, torno, home, ou index, tá? Mas entenda sempre
de um conceito universal. E você, toda vez que for mexer com uma máquina, com um comando, você procura conhecer o manual dessa máquina, ler esse manual, tá? Mesmo que seja em língua estrangeira, precisa conhecer o manual específico. Tá? Não basta só saber o genérico. Tá? Então a gente sempre lembra isso. Legal? Curso de Programação Avançada Parametrizadas para Máquinas CNC FANUC. Hoje continuaremos no capítulo 11, aula 11, ciclos fixos para tornos subrrotinas internas do CNC utilizando variáveis parametrizadas. Principais ciclos fixos para tornos CNC FANUC. Ciclos fixos. Na estrutura básica do comando, ciclos diversos são colocados à disposição pela FANUC e fazem parte do fornecimento normal de outros e podem ser opcionais. Então, a FANUC desenvolveu alguns ciclos para tornos, centros de usinagem, e ela pode colocar alguns como standards e outros opcionais. Só que nada impede que você chegar numa máquina e não ter ciclo nenhum. Se o ciclo foi apagado ou os arquivos não foram instalados, você não tem o ciclo fixo na sua máquina, tá? Então, você precisa ver os ciclos fixos que estão instalados e quais são eles. Os principais ciclos fixos para torno CNC FANUC são aqui. Eu tenho uma lista, né? O G70 ele faz o acabamento superficial, ele faz o acabamento de um contorno. Ele é usado normalmente em conjunto com o G71, G72, G73, esse G74, tá? Então, todos esses desbastes eles podem ser usados com o decabamento junto, tá? Nós vamos ver um por um como que eles atuam juntos, né? Então, nas nossas aulas, são 9 aulas, 9 partes, né? Da aula 11, são 9 partes. As 9 partes vão abranger esses ciclos, todos eles. Nós vamos ter explicações de funcionamento, exemplos de aplicação. G74, ciclo de furação profunda e torneamento e desbaste. Então, no ciclo 74 no torno, nós podemos ter duas aplicações com o mesmo código de chamada G74. Conforme a expressão de chamada do G74 e os parâmetros preenchidos, ele vai entender se é um ciclo de furação ou ciclo de torneamento e desbaste, tá? Então vamos ver primeiro o G74 no ciclo de torneamento e furação com descarga de cavaco. Furação com descarga de cavaco, tá? Seria com quebra de cavaco aqui no caso. Então nós vamos ver a primeira aplicação é você usar para uma furação. Tá? Eu lembro que o G74, centro de usinagem, ele é um roscamento à esquerda, tá? Do FANUC. Então, não confundam os ciclos de torneamento, que é feito para os comandos da linha T, FANUC, que é turning, e a linha M do FANUC, que é milling, que é os 3 eixos para cima, tá? Então, na linha milling, linha M, o G74 é roscamento à esquerda. E na linha T, que é turning, G74 pode ser ciclos de furação profunda ou de desbaste de torneamento. Vamos ver primeiro então na linha de torneamento, a linha T dos tornos FANUC, com o comando FANUC, né? A furação com descarga de cavaco, que seria com quebra de cavaco, tá? Lembrando que na linha M existe o G73 e o G83, que são 2 ciclos para a furação profunda em centros de usinagem. Um com quebra de cavaco e outro é com eliminação de cavaco. Vocês podem ver em aulas anteriores desses mesmos ciclos que nós estamos falando, no mesmo grupo de aula, de 11 aulas, você vai ter aula que fala sobre ciclos de furação para centros de usinagem. Ok? Voltando aqui. O ciclo será executado com a programação de 2 blocos, contendo G74. No primeiro bloco, um pré-posicionamento é realizado em cada penetração, e no segundo, os dados da furação. Tá? Então,
primeiro bloco vai aparecer assim, G74, e você vai preencher o parâmetro R. E na linha seguinte, G74, aí você vai ter o parâmetro Z, Q e F. Lembrando que essas letras aqui no FANUC, nós já vimos em aulas anteriores também, são atributos, são carregamentos por atributos. Você está atribuindo a esse parâmetro a uma letra vinculada a uma variável que tem aquele símbolozinho da cerquilha, tá? Que é aquele hashtag, que vai estar vinculado a um parâmetro. Então, quando você coloca um valor dentro dessa letra, na verdade você está carregando uma variável daquela vinculada a essa letra. Existem vídeos em aulas anteriores desse grupo de 11 aulas de programação avançada que a gente fala disso desde a parte básica, lá, o que é parâmetro, o que é parametrização e tal. Então você que está entrando no meio do caminho, pegou ônibus agora, já está na janelinha, dá uma olhadinha nas aulas anteriores para poder entender. Se já não entende, né? Às vezes você já entende, mas se não entende, procurar saber como é que funciona essa parte de parametrização. Tá legal? Então, seguindo aqui, o que é o R, no caso nesse G74? É o retorno incremental para a quebra de cavaco. Quando ele entra fazendo uma dimensão, furando até uma certa profundidade, ele retorna um pouquinho a ferramenta para que haja quebra de cavaco. Tá? Esse R é quanto ele retorna. Tá? Z, posição final, comprimento do furo em absoluto. Então isso aqui seria a coordenada de onde você vai terminar a furação em relação à origem. Tá? Então não é a profundidade de furo, nada, é a coordenada final do furo que você está fazendo em relação à origem. Se de repente a furação sua termina no zero, você vai terminar em Z0. Começa lá em Z80 e termina em Z0. Tá? Então aqui você colocaria 0 na letra Z, tá? Que é a coordenada em relação à origem, não é a profundidade de furação. Tá? O que é o incremento por penetração? Em milésimos de milímetro. Então o que seria isso aí? Seria um pedaço, a quantidade do que você vai furar antes dessa retornada R aqui para quebrar o cavaco. É quanto, porque a furação profunda, por que existe ele chama pica-pau? Porque é o pica-pau. O pica-pau ele vai dando bicadinha até ele conseguir chegar na profundidade que ele quer do que ele está furando na madeira, né? E aí acontece que a broca faz a mesma coisa, ela vai dando bicadinha, né? Tanto que em inglês isso aqui é chamado de bicada. Ele não fala pica-pau, fala furação bicada. Então o que é o que? O que é essa quantidade que você penetra. Então, por exemplo, você vai profundidade final, você vai fazer uma profundidade de 100 milímetros. Você quer entrar de 15 em 15, então o Q é 15. Mas como eu falo em milésimo, é 15 mil. Tá? Então Q é 15 mil, vai 15 milímetros a cada entrada. Então ele entra 15, vamos supor que o R é 1. Então entra 15, volta 1. Entra mais 15, volta 1, até atingir a profundidade lá de menos 100, por exemplo, se a face é 0 e o final do furo lá é 100, até chegar em Z100 ou Z102 negativo, né, para acabar de varar um pouquinho, né. E o F é o avanço por rotação no torno. Tá? Então, se você quer 0,1, 0,2, 0,15, você põe F 0,15, que é a quantidade que ele vai entrar a cada rotação. Aqui tem um esqueminha do que nós acabamos de falar, né? Então a gente tem a profundidade final. Então você tem a origem aqui na face, então a profundidade final vai ser um Z negativo. Se a origem estivesse aqui atrás, ela seria um valor positivo, né? Se aqui o zero estivesse aqui atrás e essa face fosse Z100 e você quisesse a profundidade de 30, o Z seria Z70. Que é 100 menos os 30, que é 70 em relação à origem aqui. Mas nesse caso, desse exemplo aqui, vai ser negativo. O Q é de quanto em quanto ele fura, né? E o R vai ser o quanto que ele retorna, pelo assim que ele retorna. Não tem no desenho, mas o que ele retorna. O formato da sentença está aqui embaixo, né? O F aqui não é obrigatório.
tá? Ele ficou de lado porque ele não é obrigatório, porque eu posso estar com esse F carregado em sentença anterior. E ele vai executar o F porque ele é modal, ele é memorizado, tá? Então, vamos reforçar isso. G74, aplicação, ciclo de furação. A fusão G74 com ciclo de furação requer G74R, o valor de retorno para quebrar o cavaco. Na sentença seguinte, Z, a profundidade em relação à origem em Z, em que, em milésimos de milímetro, de quanto em quanto você quer furar, e o F é o avanço por rotação. Tá? Então você tem isso tudo escrito aqui. Ó. R, retorno incremental para a quebra de cavaco no ciclo de furação, Z, posição final em absoluto, absoluto quer dizer em relação à origem, que valor do incremento já é um pedaço, não tem nada a ver com a origem, né? No ciclo de furação, em milésimos de milímetro, F, avanço de trabalho. Nota, após a execução do ciclo, a ferramenta retorna automaticamente ao ponto posicionado. Então, você vai ter um ponto que você vai iniciar o ciclo, você vai acionar essas duas sentenças. E aí, terminou o ciclo e vai retornar a esse ponto. Quando utilizamos o ciclo G74 com o ciclo de furação, não poderemos informar as funções X e U no bloco. Claro, ele tem mais movimentos de profundidade. Você está trabalhando com uma broca. A broca é uma ferramenta de penetração. Tá? Então você não vai trabalhar com X na broca dentro do ciclo. E muito menos U, que é a parametrização de um deslocamento em X. Aqui temos um exemplo, né? Exemplo de aplicação do ciclo G74, furação profunda, pica-pau. Então aqui nós temos uma peça, a origem está aqui atrás agora, né? A peça tem um comprimento de 70, vamos fazer um furo de 12. Nós vamos, a cada Q é 15 milímetros. E a cada 15 milímetros nós vamos retornar 2. Tá? E o avanço vai ser 2 décimos de milímetros por rotação. Como que ficaria o programa? Tá? Então temos lá o porcento, que é início de leitura do programa para a máquina. Eu em toda a aula vou repetir a mesma coisa para você que não entendeu ainda. Programa não se escreve em máquina. Programa se escreve num computador fora da máquina. Por uma série de razões positivas. Nós temos tudo negativo para escrever na máquina, tudo positivo para escrever fora da máquina. Nós temos na primeira aula do curso de programação Fanuc Siemens, aula 20 e pouco, alguma coisa. Posso deixar o link aí para vocês verem. Tem lá os recursos para você começar a escrever um programa. E escrever o programa na máquina, ele não é produtivo. A máquina tem que tirar cavaco o tempo todo para dar lucro. A máquina dá dinheiro enquanto ela produz cavaco. Daí você me fala, mas você está produzindo cavaco, eu estou escrevendo o programa na máquina. Aí eu digo que, por experiência que eu já vi dezenas de centenas de empresas no Brasil trabalhando, se você ficar observando um trabalho desses de escrita de programa na máquina, você vai observar que o operador perde produção, muita produção. A máquina para muito em relação... termina um ciclo, ele está lá digitando com o dedinho, então a máquina está parada, demora para ir trocar peça, isso aí é improdutivo. Quem pensa que está ganhando de não pagar um programador fora da máquina, está perdendo dinheiro, tá? Então, alerto bem, porque essa é uma coisa que é uma filosofia que está sendo implantada agora, que eu estou percebendo, e é uma filosofia errada. É errada. Se você medir isso na caneta e cronometrar isso mês a mês, você vai observar que está jogando dinheiro fora. Bom, aqui eu tenho o número do programa, O21, lembrando que é 4 dígitos aqui, e eu não preciso colocar todos os dígitos, tá? É O21, aqui é o nome, então vai aparecer isso aqui no diretório. Eu vou ter comentários iniciais, carregamento de origem, se caso você quiser carregar a origem do programa. No torno, normalmente, o pessoal já carrega dentro da página de deslocamento de ponto zero, já, porque é um eixo só, então fica bem simples, é um deslocamento só normalmente. Então aqui tem comentários iniciais, algumas coisas de praxe, né?
carregamento de algumas funções Gs que são importantes, porque aquelas que são básicas da máquina você nem precisa programar. Funções básicas da máquina são aquelas que você, quando liga a máquina, já estão operando, né? Então não há necessidade de você programar, porque ela já está valendo, né? Você tem que programar aquilo que a máquina não veio como básico. E aí você vai chamar ela para um ponto de troca, de seguro, né? Ela vai afastar normalmente para o ponto máximo, deslocamento máximo em relação a uma referência lá na torre, que é na face do encosto do VDI que fixa a ferramenta, e no centro do pino VDI que entra é a referência quando está com o T0, que seria descompensando qualquer ferramenta e corretor, M9 desligando qualquer refrigeração. Tá? Então ele afasta. Tem máquina que isso aqui usa uma configuração com ciclo M28, tá dentro do ciclo M28. Às vezes a coordenada aqui é diferente, porque o ponto de troca lá é diferente e tal, mas é mais ou menos assim que funciona, tá? Então, dependendo de cada máquina. Afastou-se, pulou uma linha. Eu costumo, num programa, de um bloco de ferramenta para o outro bloco de ferramenta, deixar uma linha em branco, assim, ó, igual tá aqui. Não precisa nem numerar. E o Fanuc aceita bem. Por quê? Porque fica mais visível os pacotinhos de ferramenta para você poder enxergar na hora de fazer uma alteração, para a hora que for observar a ferramenta trabalhando, alguma coisa assim. Elas ficam mais visíveis, as ferramentas. E para melhorar ainda essa visibilidade, eu sempre começo o bloco da ferramenta falando o que essa ferramenta vai fazer, um comentário, e quem é essa ferramenta, tá? E aqui eu também poderia até colocar aqui bloco diâmetro de 12 de 338 igual a T6, T06, tá? Também faltou isso aí, falar que é a 06, mas subentende-se que é próximo, tá? Então nessa posição, a torre vira para a posição 6 e já coloca a ferramenta T06. O terceiro e quarto dígito aqui corresponde ao corretor, ele já carrega o corretor da ferramenta. O que é o corretor da ferramenta? Ele já não está mais com uma referência no nariz da torre, agora a referência é a ponta teórica da ferramenta. Tá? Ele não está compensando o raio da ferramenta, ele está compensando a ferramenta, é diferente. Quem tem dúvida, olha nossos vídeos anteriores para entender bem o que é corrigir ferramenta e o que é corrigir raio de ferramenta. Corrigir raio de ferramenta você vai corrigir com a função G41 e G42. Na sentença seguinte você confirma que o deslocamento que já estava com G0, né, o G53 já contém G0, e o G54 ativa a origem do sistema de coordenada 0 peça. Aqui ele faz um deslocamento para X0, então ele vem na posição já no centro, aqui no X, o centro da broca já vem no X0, né? Porque aqui o corretor você tem que colocar ele na posição X no centro da broca, e quando ele vem para X0, então ele vem no centro da peça, e a Z75, então ele vem 5 milímetros para fora aqui. Tá? Se quiser, conforme a regularidade dessa peça, pode deixar 72, 73, até menos, tá? Isso aqui eu fiz uma medida mais ou menos segura, tá? Mas de repente você pode até otimizar isso aqui mais perto. G97 ativou OS em rotações por minuto. Aqui o OS ativou 1.200 rotações por minuto, só que não ligou ainda a rotação, ele só ativou a memória, tá? O fuso está parado ainda, a placa está parada. G95 ativa o avanço em milímetros por rotação no F. Também a máquina não está andando, só com G1, G2 e G3 que ela vai andar, tá? Só memorizou. M3 ligou a rotação à direita, tá? Então ela começou a girar assim para a direita, para cá. Por quê? Porque broca corta à direita. M8 ligou a refrigeração externa, das mangueirinhas externas, e o M21 ligou a refrigeração interna, aquela que vem por dentro da broca, tá? Então ele está parado aqui bem na frente, a 5 milímetros da face, igual o desenho aqui com 5 da face. G74 ativa o ciclo, falando que ele vai retornar a cada 15, aqui, ó, o Q15 aqui, ó, a cada 15 milímetros que ele vai furar, ele retorna 2. E aí G74Z, é muito, viu? Nos ciclos do centro de usinagem, é décima, 2 décimos, 3, para quebrar cavaco, 2 décimos, 3 décimos, suficiente, não precisa tanto, tá? Mas eu estou seguindo aqui o que eu vejo nos manuais de torno por aí, então estou seguindo, mas isso aqui você perde muito tempo.
A G74Z-4, que aqui seria o Z0, ó. Então ele vai passar 4 para dentro, para que sair toda essa ponta da broca aqui, ele furar por inteiro mesmo, tá? 4 milímetros, ele vai sair para fora da peça. E que 15.000, que é no caso 15.000 milésimos de milímetro, 15 milímetros de cada quanto que ele vai furar aqui, e F de 1/10. Aqui está 2/10, mas nós resolvemos colocar 1/10 aqui no programa. Já terminou, ele vai voltar para essa condição aqui, X0, Z75, ele vem aqui atrás. E aí nós chamamos ele para troca. Aí ele vai afastar, se caso ele tiver outras ferramentas, aqui ele já vai se posicionar, tá? Falar quem é a próxima, que a próxima vai fazer e tal, na mesma sequência aqui. Só não pus a linha em branco aqui para não... ia faltar espaço aqui para ficar tudo na mesma página, tá? Mas o ideal era ter uma linha em branco aqui entre essa início de ferramenta, né, e afastamento. Como está aqui, tá? E aí vai ter quantas ferramentas precisar até terminar o ciclo. Chegou lá no fim do programa, M30 encerra e o porcentagem encerra a leitura de programa para a máquina. Então é assim que funciona essa furação profunda. Então ele vai furar aqui de 15 em 15, a cada 15 ele vai voltar 2, 15 volta 2 para quebrar o cavaco, para não entupir. A furação profunda, ela entope muito de cavaco. Então essa quebra de cavaco faz com que ele seja eliminado. Tá? O ideal era voltar aqui, né, que é com eliminação de cavaco. Ele voltar aqui fora para eliminar o cavaco, voltar rápido lá para dentro para continuar, que é o G84 lá do centro de usinagem, mas esse é o ciclo pro torno. Agora o G74, num ciclo de tornamento, desbaste, perfil simples, interno e externo. Tá? O que vai diferenciar, né, no ciclo sem interno e externo? O início, a posição em X inicial e o diâmetro final. Aí, por esse X inicial do desbaste e o diâmetro final, ele vai entender se ele tem que cortar por fora ou por dentro. Tá? Se o X inicial for maior que o X final, subentende-se que é externo. Se o X inicial for menor do que o X final, ele entende que é externo, que é interno. Tá? Então vamos lá. Ciclo de fixo G74, tornamento de perfis simples, desbaste. Ele é programado numa linha só, tipo assim, ó, nessa condição aqui, né? Então nós temos aqui um exemplo interno, tá? Que ele vai ter um diâmetro final de 40, o passo dele de profundidade de 2,5 em 2,5, tá? E ele vai ter lá, vamos lá, o G74, X40, que seria o diâmetro final. Então o X, na chamada do ciclo, ele vai mostrar o diâmetro final. O Z-40 seria a profundidade do furo em relação à origem, menos 40, então é absoluto, tá? Então o zero está aqui na face, ele vai dar os desbastes de 40 para dentro. P é a profundidade de cada passada de desbaste, só que em milésimos de milímetro. O Q seria da profundidade em relação ao início do ciclo. Tá? Então estou iniciando aqui em Z2 até o final, então ele vai percorrer 42 milímetros, fala em milésimo também. E R2 é o afastamento, quanto ele afasta para retornar em cada ciclo, quanto ele afasta do desbaste em R. E F seria o avanço em milímetros por rotação. Tá? Então o P, incremento por passada, que é comprimento total de corte, incremental. Aqui é a soma incremental. O que é incremental? O pedaço. Tá? Então vamos supor que o zero tivesse aqui atrás, e aqui fosse 100, e essa profundidade fosse 40, o Z final aqui seria Z60. Tá? Só que aqui seria 42, como está aqui também. Porque a profundidade vai ser 40 e nós estamos aqui numa distância de 2. Então o incremento total, o pedaço total do furo é 42. Tá?
Então vamos descrever melhor aqui as partes, né? Função G74, aplicação, ciclo de torneamento. A função G74, como ciclo de torneamento, requer o quê? Requer essa configuração aqui de chamada. G74, X, diâmetro final do torneamento. Z, posição final do Z do torneamento, absoluto, quer dizer, em relação à origem. Foi o que eu falei agora. Se o zero tivesse lá atrás e a face fosse Z100, eu quero 40 profundidade, seria Z60. Tá? P, profundidade do raio de corte, raio em milésimos de milímetro, é aquela de quanto em quanto você vai penetrar em X em cada passada. Tá? O Q, comprimento do corte incremental em milésimos de milímetro, seria a soma de quanto ele aprofundou com a distância que ele se aproximou para iniciar o ciclo no eixo Z. Tá? Seria aqueles 42.000. R, valor do afastamento no eixo transversal, que é o raio, quanto ele afasta em X para retornar para iniciar a nova passada. Né? E o F, o avanço de trabalho, que é milímetros por rotação. Nota, para a execução destes ciclos, deveremos posicionar a ferramenta no diâmetro da primeira passada. Tá, o que seria o diâmetro da passada? Vamos voltar no exemplo anterior. Então, vamos supor que nós estamos com um diâmetro de 20 aqui, né? E queremos 2,5 aqui, ó, de cada passada. Então, 2,5 de um lado mais 2,5 de outro são 5. Mais 20 e 25. Então, nós temos que parar aqui em X25, Z2. Então, ela vai parar bem aqui. X25, Z2. Então, o início tem que ser assim. Para ele entender o diâmetro final inicial, se é por dentro ou por fora. Por aqui ele já está percebendo. Vai iniciar no X25, vai terminar no X40, está abrindo um furo. Está por dentro. Tá? Se fosse o contrário, começasse no X40 e o final fosse 25, era um diâmetro externo que ele ia usinar. Ok? Após a execução do ciclo, a ferramenta retorna automaticamente ao ponto de posicionamento. Então vai voltar naquele exemplo anterior em X25 Z2. Aqui está um exemplo da aplicação do G74 de torneamento desbaste externo. Então nós temos aqui um pino, né? Aqui é o diâmetro que nós vamos ter final. Né? Aqui é o diâmetro inicial. Aqui as profundidades, né? Então nós temos aqui 80 na face. E temos aqui a profundidade vai ser 80 menos 35, que é 45. Tá? Então aqui ele vai ter 45 de profundidade. Então a profundidade de corte vai ser 3 milímetros, o avanço vai ser 2 décimos por rotação. Nós vamos deixar o sobremetal no diâmetro para acabamento, para uma outra ferramenta vai dar acabamento aí, tá? De 1 décimo na face e de 0,15 no raio. Tá? Então nós não vamos deixar com 30. Nós vamos deixar com 30,3. E aqui essa profundidade aqui não vai estar com 35, vai ser 35,1. Tá? Aqui nós vamos deixar 1 décimo do sobremetal aqui. Tá? Então vamos lá. Da mesma forma lá que nós já falamos, é início de leitura, nome do programa, aquela parte inicial que eu já falei, afastamento que eu já falei também para troca de ferramenta. Aqui pulamos uma linha, o que vai fazer o bloquinho aqui dessa ferramenta, ó. Desbaste externo. Ferramenta, suporte montado conforme desenho, tal. Esse desenho aqui seria um desenho da ferramenta, o VDI com o suporte lá da suporção de VIC, da Kenameta ou da SCAR, quem for, o código dela, o código do inserto, o código dos parafusos, o código de tudo que vai montado ali para uma reposição, você ter o desenho na mão, saber o que requisitar, né? Então quebrou o parafusinho que segura a pastilha, lá o inserto, né? Você já tem o código do parafusinho desse desenho aqui. Então você tem tudo completinho no teu processo. Ou vai tentar descobrir com a máquina parada que parafusinho que era deixar um centro de usinagem, um torno de R$1 milhão parado 1 hora por causa de um parafusinho, né? Então, isso aí é dinheiro que vai para o lixo pela desorganização. Então vamos lá, afastou, né? Agora T303 girou a torre para a posição 3, ativou a ferramenta 3 com o corretor 03.
Quem não entende isso aqui, dá uma olhadinha em vídeos anteriores nossos, nós falamos sobre correção de ferramenta. Aí ele vai posicionar para iniciar o torneamento. Ó. G0, G54, ativou a origem aqui atrás, né? E X84 e Z82. Por que 84 aqui? Porque 90 é o diâmetro externo, 3 é a primeira profundidade, 3 de cada lado são 6. 90 menos 6 é 84, então ele já está posicionado no diâmetro da primeira passada e com 2 de afastamento. Então tomou 2 aqui fora, na condição do primeiro afastamento, aqui onde está setinha, tá? Aí eu digo que vai ser usado o G96 em S200. O que é o G96? Velocidade de corte constante. Com o quê? Com 200 metros por minuto de velocidade de corte, tá? Como que a máquina vai saber que é rotação? Vai fazer o cálculo aí dessa formulinha. Nós já falamos, explicamos também em vídeos anteriores como é que funciona, né? E não ativou ainda a rotação. G95 ativa também o avanço em rotações por minuto. Ativa o avanço em milímetros por minuto. M4 liga, agora ligou a rotação sentido anti-horário, ele vai ficar girando para trás. Por que ele usa o M4? Porque a ferramenta traseira aqui, quando fica com a torre traseira, para você não ter que montar ela de ponta cabeça, montar ela em pé para você ver o cavaco sair, você tem que trabalhar com a rotação inversa, você vai cortar ao contrário, vai esfregar a parte de baixo da pastilha para corte, tá? Então tá errado, tem que virar ao contrário a placa, porque ela vira à direita quando a torre está aqui, né? A torre aqui na posição do operador. Tá? Aqui eu liguei a refrigeração externa, M8, e M21 liga a refrigeração interna por dentro da ferramenta. G92 eu limito a rotação para 4.000 RPM. Por que limitar? Quando ele faz esse cálculo de S200, conforme o diâmetro, ele tende a rotações altíssimas, e conforme ele vai faceando, se ele chegar a facear a peça, conforme ele tende o X0, que seria um diâmetro zero, as rotações tendem ao infinito. E aí você pode queimar o motor, você pode danificar alguma coisa do fuso, entrar em rotação máxima lá e por muito período aí você queimar o motor. Tá? Então você limita numa rotação segura, uma rotação tranquila, que não vai forçar a máquina, né? E atingir isso aqui funciona como se fosse um stop, tá? Então você já está posicionado na ferramenta, girando, com o avanço já ativado, que vai ser o G95, né? E aqui você ativa o ciclo, G74, X30.3, que é o diâmetro final. Por que ponto 3? 1,5 décimo cada lado de sobremetal para o acabamento. E Z35.1, então a partir da origem, 35 mais 1 décimo de sobremetal na face. P3000, que é 3 milímetros a cada ciclo, e seria 46.900. Aqui. Ele vai voltar 1 milímetro a cada ciclo de desbaste. Tá? Então aqui 46.900. F de 2 décimos por rotação. Né? E ele faz o desbaste e volta onde ele começou. A face para trocar nova ferramenta, já começa novamente o pacotinho da outra ferramenta que vem já dar acabamento e tal, e vai assim até terminar a operação com M30, encerra o ciclo encerra o processamento do programa e porcentagem encerra a leitura do programa para a máquina. Não percam os vídeos anteriores a este, né? Aulas de 1 a 11, sequência desta parte, e as anteriores. E outros cursos também, tem curso da Palpador rodando aí, tem curso de operação rodando, que explica direitinho, painel tecla por tecla, como você deve se comportar durante a operação, os cuidados para não bater a máquina, tudo isso aí você tem em vídeos anteriores, e dá uma pesquisada na nossa área aí, tá? Se inscreva no canal. Como se inscrever? Tem aquele botãozinho vermelho aí embaixo, tem inscreva-se, daí você só clicar ali você já está inscrito. Acione o sininho, aí tem um sininho também para receber as notificações. E acione o positivinho aí, o sinal de positivo aí, para
curtir a nossa aula aí e fortalecer nosso canal, né? E você vai receber novas aulas, notificações. Não perca os nossos próximos vídeos, que cada vez vai ficar melhor. Tá? Temos aqui também, além dos vídeos à venda, como nós falamos no início, os CDs. Tá? Então, nós juntamos agora 2 em 1. Nos nossos cursos fornecemos manuais FANUC e manuais Siemens. São muito material que tem aqui dentro. Vai muita coisa, apostilas, manuais de palpador, aplicações de palpador, exercícios, exemplos, textos de apoio, material de apoio, desenhos de ferramenta, muita coisa legal aqui, tá? Então tudo isso aqui nós fundimos num CD só e está sendo vendido a R$100 e reserve o seu por esse WhatsApp aqui, pagamento por Pix ou por boleto, você que escolhe, a gente garante o recebimento. Hoje trabalhamos com isso desde o ano 2000, vendendo livros, nunca tivemos um problema de reclamação, tá? Se alguém tiver algum problema, pode colocar aí nos comentários, que eu tenho certeza que não teve um problema. Já entregamos em Portugal, Nova Zelândia, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, tudo quanto é país, países africanos, tudo quanto é país. Japão, foi muito pro Japão, nunca tivemos um problema de entrega, e muito menos no Brasil, tá? Então, se você tiver interesse em alguns livros também, que você viu também muito exemplo aqui, ó, você entra em www.cnctecnologia.com.br, clica na capinha do livro, você vai ver todo o conteúdo que tem cada um, né, e como comprar também. Se tiver alguma dúvida, o WhatsApp aqui, ó, 98815, que é o nosso código, né, Sorocaba, 988092215. Para aulas anteriores, www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Aqui vamos ter todas as listas dos assuntos dos nossos vídeos. Lá tem aula de programação CNC, aula de operação, aula de apalpador e tal. Você clica e você vão abrir essas capinhas aqui, tá? Nessas capinhas, você clicou na capinha, já tem o link para a aula, tá? Então, você vai ter, fora assuntos diversos, né? Você vai ter muita coisa legal na área de CNC e muita coisa para aprender, para até repassar para os seus amigos aí, tá? Então eu agradeço aí a sua atenção, agradeço aí o apoio, o carinho de todo mundo aí agradecendo as aulas. Não tem que agradecer, eu que fico agradecido por poder passar gratuitamente tudo isso que eu consegui aprender durante a minha vida. Eu estou repassando para vocês com muito prazer, tá? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Então esse, pessoal, é o cantinho de trabalho nosso. Você vê que é uma coisa bem simples, nada de grandes luxos, nada de tanta coisa, né? Então temos aí algumas coisas aí para mostrar, né, que normal, né? Para ler, fora uma biblioteca grande que tenho para lá, né? Isso aí já é outra. Isso aqui é uma coisinha mais pessoal, que do dia a dia. Da parte pessoal da gente, né? Tô mostrando nada para aparecer, tanto é que nem razão tem de aparecer em nada, uma coisa tão simples dessa, né? Agora temos aqui, né? Essa coisa interessante
para ver que eu gosto de agricultura agropecuária também, né? Não é só CNC, né? É isso aí, pessoal. Então, um pouquinho do nosso ambiente de trabalho, onde sai esse simples trabalho para vocês aí que seguem a gente aí no canal CNC Tecnologia. Esse é o escritório de estúdio do CNC Tecnologia. Bom,